Santo é o Senhor. E graças a Deus que nessa noite se comemora o Dia dos Pais. E nós achamos por bem falar um pouco a respeito, porque nós também assistimos em redes sociais e não vê ninguém tocar nesse assunto, pois é importante que os filhos saibam como devem se comportar, como devem obedecer. E às vezes a palavra de Deus, os pregadores, deixa isso a desejar. Então nessa noite nós vamos falar um pouco desse assunto. Eu peço para a igreja abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Jesus. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Título aqui é o lar cristão, filhos e pais. Diz assim: filho, obedeci a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longas vidas sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Soberano e amado Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra que nos ensina e nos corrige, que nos admoesta. Mas eu peço a ti graça, inspiração do teu poder e Espírito, para que possa falar nessa noite, não de mim, mas sim do que diz e aconselha a tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, com pais e filhos aqui presentes, e aqueles também que visualizaram esta mensagem possa refletir e possa aprender com o Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, e peço unção do teu Espírito Santo, ó Senhor, para que eu possa falar como me convém falar, como o Espírito me orientar, me dirigir e me conceder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A igreja pode sentar. O texto aqui é um texto pequeno,
preciso fazer também algumas correções e reflexões a respeito. E aqui o apóstolo São Paulo, aconselhando lá em Éfesos, e como doutor da igreja, mestre, ele resolveu falar esse assunto tão importante, né? Porque às vezes as famílias não têm conhecimento do que o Senhor pede e exige para um lar cristão. Mas ele diz aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, né? Ou seja, se você é um filho cristão, se você é um filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, aleluia, e pois se você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você precisa saber obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: obedecer ao vosso Pai no Senhor, vírgula, pois isto é justo. O versículo seguinte diz: honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Aí alguém pode dizer: mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Nós sabemos que esses são os dois primeiros mandamentos que Jesus, resumindo os demais, ele trouxe essa síntese para nós. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, né? Ou seja, você vai ser obediente, você vai obedecer os mandamentos do Senhor, mas você tem uma promessa. Amém, gente? Mas que promessa é essa? Não? O versículo 3 diz: para que te vá bem. Aleluia. E seja de longa vida sobre a terra, né? Então veja que um filho rebelde, um filho que não honra os seus pais, suas mães, a sua mãe, e nem o Senhor, nós podemos tomar como exemplos o filho de Judá, né? Tem a minissérie aí, relata isso. O Senhor o matou porque eles eram má. Ele não obedecia ao Senhor, não obedecia aos seus pais, nem os mandamentos que o Senhor transmitia através de seu pai para eles, a ponto de o Senhor o matar. E não é diferente hoje. Muita gente diz: não, mas hoje nós vivemos pela graça. Precisamos saber uma coisa: a graça é a liberdade, a graça é a bondade de Deus, mas a graça não é bagunça, né? Não é porque vivemos pela graça que podemos viver
qualquer jeito. Então, a promessa é para que te vá bem, vírgula, e seja de longa vida sobre a terra. Isso equivale a dizer que se o filho é desobediente, ele pode perder a sua vida antes do tempo. Não? Porque há um provérbio que diz aí que cada um morre no tempo. Não. Talvez as pessoas abreviam o seu tempo de vida aqui na terra, sentido pelos homens que insistem em praticar o mal, as drogas, assassinatos, roubos, que de repente um indivíduo com 17, 20 anos, 20 e poucos, são apanhados em situações e não vivem a metade de sua vida. Então não foi Deus que determinou aquele tempo. Ele procurou aquela situação. E mesmo assim, é aqui o que o Senhor fala aqui e promete. Honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia. Para que te vá bem, para seres abençoado, para aqueles que amam, para aqueles que aceitem, para que o Senhor teu Deus também se alegre contigo. É isso que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Porque tem filho que ele acha que deve responder ao pai da maneira que ele quer, fazer da maneira que eles querem. E não é assim. Eu trouxe um texto aqui que nós vamos ler algumas páginas, que vocês vão ver como é que o Senhor age com filhos obedientes. Ele não vai agir agora não. O indivíduo é mal educado, responde seu pai, sem necessidade, sua mãe. Quer dizer, para ele está tudo bem. Mas dos olhos de Deus ninguém vai escapar. Não é por acaso que o profeta Malaquias, no seu último livro, ele disse que o Senhor tem um memorial diante de si. E agora? Hoje está chegando o computador, mire uma coisa aí, chegou, melhor dizendo, mire uma coisa que fala da evolução, né? Mas isso para Deus não é nada, já era antes disso. Diz que ele tinha um memorial diante de si. Quem é você? Né? Como você procede? E o profeta tem mais. Naquele dia se verá a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Mas por que se verá essa diferença? Porque está no memorial de Deus. Então ninguém escapa. Né? Glorificado seja o nome de Jesus. Aí continuando aqui no versículo número 4, ele também coloca os pais, responsabilidade sobre os pais. Diz: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Porque tem pai que ele provoca mesmo, né? Fazem coisas que fazem um adolescente, uma jovem, um jovem, se
se tornar um rebelde por revolta. A Bíblia corrige isso. Não devemos provocar os nossos filhos. Aleluia. Deve provocar os filhos da ira, mas criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui também outro ponto, eu gostaria de chamar a atenção. Tem filho que não aceita a correção do pai. Se você vai aconselhar, ele já entra com alterado, não aceitando, não querendo ouvir, já entra respondendo mal. Então fica difícil manter um filho desse na disciplina do Senhor, como diz o sábio lá no livro de Provérbios: ensinar o teu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele for grande, não se desviará dele. Mas para isso, o filho precisa ouvir. Ele tem a humildade de deixar de ouvir o seu pai corrigir. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus não deixa passar impune essas coisas. Eu respondo meu pai, Deus não dá aqui mesmo. Em outras palavras, Deus é cego, Deus é surdo, e fica por isso mesmo. Mas vou mostrar a você aqui no livro de Gênesis. A gente sai desse texto sagrado para ir para o livro de Gênesis. E você vão ver que os patriarcas, e olha que aqueles homens, eles tinham a bênção do Senhor, mas nem por isso deixaram de ser punidos por causa da rebeldia. Gênesis capítulo 49. O assunto é extenso. Eu vou só ler aqui algumas passagens para que vocês tenham uma noção de que Deus não deixa passar impune a rebeldia, seja de quem for. Glorificado seja o nome de Jesus. Todos encontraram. E as bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-se e ouvis, filho de Jacó, ouvis a Israel, vosso pai, Era o mesmo, todo mundo sabe que Jacó, pastor, sou chamado de Israel. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, mais excelente em altivez e mais excelente em poder, impetuoso como água,
não será mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Amém, gente? Quer dizer, Rubem não ficou da sua mocidade. Ele achou que devia desobedecer ao seu pai, talvez por ele ter mais de uma esposa, né? Isso era tolerável naquele tempo. E ele se começou a perseguir uma das suas esposas e a usou, desrespeitando como se nada fosse para Deus e para Jacó. Porque aquelas mulheres, elas estavam debaixo da bênção de Deus. A missão daquela mulher ali, daquela serva no caso, porque ele se envolveu com uma das servas, sendo mulher de Jacó, aleluia, era dar os filhos a Jacó para que ele completasse os 12 patriarcas. E Rubem, se achando o galã forte, usou a Bíblia, como todos sabem, e achou que ficava por isso mesmo. Mas a bênção do Senhor estava com Jacó. E essa bênção ele tinha que transmitir para os 12 no final da sua vida. E era aquele que ele decretasse assim. Para isso ele era capacitado por Deus e autorizado. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí entra aqui, agora é o caso de Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, ou seja, filho de uma mesma mulher, porque todas eram filhos de Jacó. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conceito, não entra minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se junte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa geretaram-os todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó, e espalharei em Israel. Amém, gente? Isso aqui aconteceu quando Jacó chegou na terra do Risco com a família em Canaã, de volta da Mesopotâmia, né? E fizeram um acordo com os homens da terra para que eles pudessem pegar as filhas de Jacó, e os filhos de Jacó pegar as filhas dele para se casar, eles tinham que se circuncidar, né? Porque a circuncisão começava no 8º mês, ou seja, 8º dia, mas podia ser, se estendia a qualquer idade. Aleluia. Através do príncipe, né,
restante de sua família se circuncidasse. Era um sinal de Deus. Então veja só como é que as pessoas erram achando que estão certo. A partir do momento que aqueles homens se circuncidaram, eles passaram a ser do Senhor. Veja lá. Aí eles aproveitaram os homens doentes, ou seja, feridos pelo corte, né? Todos sabem que era um corte nas partes íntimas. Eles invadiram a cidade e mataram-os a todos, né? Como se Deus não fosse tomar conhecimento disso. Glorificado seja o nome do Senhor. E se você ler as Escrituras com atenção, como aqui ele fala que vai espalhar eles em Israel, se você vê na divisão da terra de Israel, de Josué, a parte que Rubem ou seja, Simeão pegou, era tanto deserto que ele não tinha nem o que fazer com a terra. E ficava também exposto aos ataques dos bandoleiros, a ponto que essa tribo praticamente sumiu do mapa de Israel. Aí está a promessa que Jacó deu já no leito de morte, né? Por quê? Porque eles obedeceram não somente ao Senhor, mas também ao seu pai, que tinha mandado, feito um acordo com aquele príncipe dos Heteus. Glorificado seja o nome de Jesus. Agora veja aqui o que diz Jacó a respeito de Judá. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sempre a servir dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E quem era os filhos do pai de Judá? Era Salomão. Amém, gente? Glorificado seja o nome do Senhor. Aí continua de Judá, é leãozinho. Da presa subiste, filho leão. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O certo não se arredará de Judá, nem o bastão de entre teus pés, até que venha Siló. Glorificado seja o nome do Senhor. E a ele obedecerão os povos. Não? Você veja que Jacó, na sua profecia, além nos outros momentos, passando as bênçãos, ele citou o Messias. Esse Siló aqui, que depois passou a ser um ponto de tabernáculo, mas aqui nesse caso, essa citação aqui, ele fala do Messias. Veja o que diz na sequência. Aleluia. Que diz que os povos obedecerão a ele, não é isso? Ele amava o seu jumentinho na vide,
e o filho da jumenta na videira mais excelente. Lavará a sua veste no vinho e sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando foi que Jesus Cristo teve necessidade de um jumento, né? Quando ele entrava em Jerusalém, e entra em Jerusalém, Herodes ordenou para dois dos seus discípulos, seus apóstolos, para ele determinar a aldeia que lá tinha uma jumenta com um jumentinho. E naquele jumentinho ninguém tinha montado. Ele disse: vai lá, desata, traz o jumento para mim. E se o dono perguntar por que está soltando o jumentinho, você diz: o Senhor precisa dele. E foi assim que aconteceu com Jesus. Então daqui Judá, o fruto da vida de Judá, porque era obediente a Deus e a seu Pai. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele continua e diz: Zebulon habitará nas praias dos mares e servirá de porto de navios. Seu limite se estenderá a Sidom, Isacar, o jumento forte. Então, todos eles, Jacó tinha uma bênção, né, para transmitir para eles. Mas a respeito de Rubem, que foi o primeiro pecador contra seu pai, contra Deus, e Simeão e Levi seguidas. Aí veja só, a palavra diz que eu espalharei isso em Israel. Você sabia que o levita, a tribo de Levi, eles não tiveram herança? Não foi só porque eles fossem sacerdotes, fossem cuidar do tabernáculo, mas havia uma promessa lá atrás deles ser espalhado, porque foi Simeão e Levi que fez a matança dos homens que pertencia já ao Senhor, pelo conchavo, pelo o negócio que Jacó havia feito. Então você veja que é muito fácil ser rebelde, é muito fácil ser teimoso, é muito fácil desobedecer sem pensar nas consequências. Então, gente, procura respeitar, né, seu pai, sua mãe. Aleluia. Muitas vezes você não gosta de certas coisas, mas você tem que entender, queira você ou não, isso é autoridade diante da sua frente, na sua frente para você. Ele é uma autoridade, porque a palavra de obedecer o teu pai e a tua mãe, lá de Éfeso, que é o primeiro mandamento com promessa. Mandamento tem muitos, mas com promessa não. Promessa é esse: glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu só li esse texto
aqui não vou ler toda a passagem, que isso é bem extensa. Só peguei essas citações aqui para mostrar para vocês que Deus não tolera. Aí sim, mas por que Deus não agiu de imediato? Não. Depende muito da situação. No caso dos filhos de Judá, o Senhor matou. Tudo jovem. Porque os indivíduos eram rebeldes mesmo. E não aceitaram os planos do Senhor para eles. Mas nem sempre ele age dessa maneira. Glorificado seja o nome do Senhor. Só saindo um pouquinho. Às vezes a gente vê com uma pessoa pela fé de Deus e tem um castigo imediato. Quem já viu falar isso? Já aconteceu muito isso. Mas por que isso acontece? Porque diante do Senhor tem os anjos vigiando. Amém? Tem os anjos vigiadores. Dependendo das blasfêmias, eles agem na hora. Você viu a história do Tranquilo do Neve? Quando ele foi eleito pelo voto que era o voto do Congresso, não era o voto direto. Ele disse: se eu tiver 500 votos, nem Deus impede de eu ser presidente. Aí acabou a presidência do homem antes de começar. Ele não quer admitir isso, mas vários estudiosos da Bíblia e do ministério no Brasil sabem que foi isso, porque essa doença dele nunca foi descoberta quem foi. Simplesmente ele disse que não tivesse o número de votos, se foi 500, foi menos. Mas ele disse: se eu tiver tantos votos X, nem Deus vai me impedir de ser o presidente do Brasil. E ele mesmo decretou a sentença de morte dele. Mas por que isso? Porque existem os anjos vigiadores diante do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Nabucodonosor. Deus deu tanta riqueza para ele, palácio, ouro, entregou muito rei rebelde de volta da Babilônia. Aí diz a Bíblia que um deles subiu na varanda daqueles palácio suspenso, ou seja, jardim suspenso, e disse: essa é a grande Babilônia que eu construí. Ele construiu. Ele recebeu tudo de Deus. E num momento ele se empolgou, se encheu de vaidade, como aqui se encheram os personagens que acabei de falar, e pecaram contra o Senhor. Disse lá no livro de Daniel, capítulo 4, você vê esse assunto, que de imediato desceu o anjo e o feriu. E ele foi tirado do meio do povo, foi comer capim, né? Virou um bicho, nasceu pelo de animais, ficou deformado, ficou entre as ovelhas, os animais do campo. Então é assim que Deus trabalha. E nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, com arrogância, deixar não eu posso.
sou. Deus não está vendo. Eu falo o que eu posso falar. Eu sou jovem, eu sou bonito, eu tenho possibilidades para Deus ensinar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, voltando ao texto de Efésios, só para a gente concluir. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Como eu disse para vocês, está aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. A versão revista Corrigida diz: para que te vá bem. Essa revista essa versão atualizada, ela narra um pouco diferente, mas a versão corrigida está: para que te vá bem e viva muitos dias na terra. Essa é a promessa. E Deus, para com o filho obediente, que obedece o mandamento do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus o abençoe a todos. E se esse vídeo passar por alguém, pelo filho, uma filha, que ele possa meditar e refletir no que diz a palavra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.